Mas conviver com o Chico nesses 20 anos, 21 anos, e assistir nos sábados e também nas sextas-feiras à noite no Grupo Espírita da Prece, as reuniões públicas de cartas consoladoras foi para mim uma prova inequívoca de que a vida continua, né? Ele recebia, em média, 10 mensagens por noite. 10 mensagens para cada família. Aliás, uma mensagem para 10 famílias, né? E cada uma dessas mensagens, às vezes, continha 130, 160 páginas. Eram mensagens muito grandes, muito circunstanciadas, com detalhes assim também inequívocos da identificação do espírito comunicante. Muitas dessas mensagens foram até transformadas em livros que eu sugiro os amigos procurarem nas editoras de Chico Xavier, como o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, como o Instituto de Difusão Espírita de Araras, o IDE, como o IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo, como o CEL, Centro Espírita ou Cultura Espírita União de São Paulo, e outras casas editoras, como também a Comunhão Espírita Cristã de Uberaba e a União Espírita Mineira, que trouxeram essas notícias de consolações e os testemunhos foram vários, né? Um deles que eu gosto de citar é de uma família judia que era da cidade de São Paulo, a família Muscati, e o Roberto Muscati e a esposa, a dona Sônia, perderam também o filho de 18 anos, o Davi. Agora eu não sei se Davi é o pai ou Roberto é o filho, uma coisa assim. Mas eu sei que ele desencarna e a família era judia, ela não tinha nenhuma instrução espiritual ou espírita cristã. E eles tentaram de tudo, a mãe ficou inconsolável, mas eles foram indicados por amigos para Pedro Leopoldo. Eu estava lá a primeira vez que eles receberam a primeira mensagem do filho, e depois todas essas mensagens foram reunidas pelo Caio Ramacciotti num livro chamado Quando se pretende falar da vida, que é interessante porque é o único livro do Chico Xavier que não fala em Jesus, porque vamos dizer assim, uh, os personagens são todos judeus, né? São todos hebreus. E eles, embora tenham muito respeito com Jesus, consideram Jesus um profeta, mas não consideram Jesus o Messias, né? Nem o guia e o modelo da humanidade. Então, esse livro, há 6 ou 8, eu acho que são 8 mensagens do Roberto Muscati, elas são muito interessantes porque elas respeitam a identidade do espírito, um espírito judeu que escreve, inclusive, em hebraico, algumas frases, que vai descrever, por exemplo, a vida espiritual dos hebreus, que obviamente não tem nada ligado ao Cristo, não é? E que eu então perguntei ao Chico como que é a vida nesta cidade espiritual que, segundo ele próprio conta no livro, está acima de Jerusalém. E o Chico vai me dizer, pois é, meu filho, eles não falam em Jesus, não falam em reencarnação, mas eles estudam, tem universidades lá no mundo espiritual da cidade que estudam Deus, os atributos de Deus, as potências divinas, a justiça divina, o amor e a misericórdia divinos. E eles próprios, ao estudarem sobre Deus, eles vão se questionar sobre a justiça. Por que a uns é dado certo tipo de vida mais fácil, ou mais tranquilo, ou mais calmo, e a outros tantas lutas, tantas provações, tantas dores? E eles próprios vão chegando à conclusão que era preciso ter mais de uma vida para se resgatar tudo, não é? Porque eles também vão tendo acesso, aos poucos, a memórias mais antigas, além da última encarnação.
Aí eles compreendem que vão reencarnar, que precisam reencarnar, ou então aqueles que são muito elevados são levados a planos mais altos. E aí desaparecem da cidade, mas ninguém comenta por quê, né? Olha que interessante, o Chico vai me dizer isso. Ninguém comenta por quê. Também muito engraçado, da própria família do Chico, que é a dona Luísa Xavier, que era a irmã mais velha do Chico, com a qual o Chico tinha mais afinidade, e ela nunca foi espírita, ela sempre foi católica apostólica romana. E ela desencarna em 1987, se não me engano. Eu estive, inclusive, no enterro em Pedro Leopoldo. O Chico sofreu porque ele era uma irmã muito querida. E ela não queria ir para o mundo espiritual de jeito nenhum. Ela, ela fica na própria casa durante uma semana. Depois de muita luta, com a influência de Sheila, da mãe dela e do irmão José Xavier, é que ela decide partir. E ela vai para uma cidade católica. E ela descreve nas mensagens que ela escreve para o Chico, ela conta tudo isso. Está no livro Depois da Travessia. E ali na cidade católica ela vê padres, ela vê igreja, tudo como catolicismo. E Deus não violenta a consciência das suas criaturas. Ele respeita cada qual no ponto de entendimento em que se encontra.